E a receita que eu vou preparar para vocês hoje são esses donuts sem glúten. São esses bolinhos fritos que não levam farinha de trigo, a massa fica macia e deliciosa e é uma ótima opção para você preparar em casa. Então, para não perder nenhuma dica, fique comigo até o final desse vídeo. Se ainda não é inscrito aqui no meu canal, já se inscreva, deixa aquele joinha e eu vou começar ativando o fermento. Numa tigela eu vou acrescentar 1/3 de xícara de leite morno, um pacotinho de 10 gramas de fermento biológico seco, aquele fermento para pão, e uma colher de sopa de açúcar. Eu vou misturar bem para o fermento começar a dissolver, lembrando a vocês que todos os ingredientes com pesos e medidas estão aqui na descrição do vídeo. Eu vou deixar reservado por 5 minutos para o fermento ativar, enquanto isso eu vou hidratar o pisilho. Numa outra tigela eu vou acrescentar 3/4 de xícara de água morna e 2 colheres de sopa de pisilho. Vou misturar bem e também vou deixar descansando por 5 minutos até que fique bem gelatinoso. Agora que o fermento já está ativo, como vocês podem observar aqui, ele forma essa espuma e o pisilho também já está bem gelatinoso, eu vou continuar essa receita. E eu vou começar fazendo uma mistura de farinhas. Eu tenho aqui 1 xícara de chá de farinha de arroz, 1 xícara de chá de polvilho doce, 1/4 de xícara de amido de milho, 3 colheres de sopa de farinha de aveia, 1/4 de xícara de açúcar, meia colher de chá de sal, 2 colheres de chá de goma xantana e meia colher de sopa de fermento em pó, aquele fermento para bolo. Eu vou misturar primeiramente bem essas farinhas. E como vocês viram, eu estou utilizando nessa massa 2 tipos de fermento, fermento de pão e fermento de bolo. Além do fermento de pão, que vai fermentar essa massa, eu estou utilizando o fermento de bolo para ele deixar a massa mais fofinha. Como essas massas sem glúten geralmente são mais pesadas, o fermento de bolo vai dar essa enganada na massa e vai deixá-la mais crescida e mais fofinha. Agora que eu já misturei bem as farinhas, eu vou fazer um espaço aqui no centro e já vou colocar o fermento. Vou acrescentar também o pisilho, 1 ovo e 2 colheres de sopa de manteiga derretida. E agora eu vou começar a misturar essa massa primeiramente com uma colher, para depois poder misturar com a mão. Agora que está ficando mais difícil de misturar aqui com a colher, eu vou mexer com a mão. E agora é só misturar bem até que não sobre nada de farinha na tigela. Essa massa vai ficar colando um pouco na mão, é normal isso, e ela não pode ficar mais seca do que isso. Se ela ficar muito seca e muito dura, ela não vai crescer. Não tem mais nada de farinha na tigela, eu vou continuar sovando essa massa aqui dentro da bacia por mais uns 3 ou 4 minutos, só para ela ficar mais lisa. E eu já estou sovando a massa aqui há 5 minutos, ela já está bem mais lisa, mas como vocês podem ver, ela gruda levemente na mão. Mas ela não pode grudar demais. Se eu estiver grudando muito, acrescente um pouco mais de farinha de arroz. Agora eu vou passar essa massa para a mesa para dividir e moldar os donuts. Eu vou colocar um pouco de farinha de arroz aqui na mesa, eu estou usando a farinha de arroz branca. E vou colocar a massa. E eu vou dividir essa massa em 12 pedaços. Vou cortar primeiramente aqui no meio. E cada uma dessas partes eu vou cortar em 6 partes. Cortei primeiro no meio e agora eu vou cortar aqui em 3 pedaços. Formando assim 12 pedaços de massa para eu fazer 12 donuts. Eu já cortei em 12 partes de mais ou menos 60 gramas cada. Eu limpei aqui a mesa, tirei a farinha de arroz, agora eu vou pegar uma dessas partes e vou formar uma bolinha. Aperte bem as pontas e boleie com a mão até ficar uma bolinha. Eu limpei a mesa, tirei a farinha de arroz, porque se ficar com a farinha de arroz ela vai ficar escorregando e você não vai conseguir bolhar. Ela gruda um pouquinho na mesa, mas é melhor fazer assim do que ela escorregando. Fez uma bolinha, deixe de lado. Eu vou pegar aqui mais uma porção e vou fazer mais uma bolinha para vocês verem. Amassa bem e vá bolhando com a mão até formar uma bolinha. Fez a bolinha, é só deixar de lado. Eu vou fazer as 12 bolinhas e depois eu mostro para vocês como moldar o donuts. Eu já fiz aqui as 12 bolinhas, agora eu vou mostrar para vocês como fazer o donuts. Eu vou colocar um pouquinho de farinha de arroz aqui na mesa. Vou pegar uma dessas bolinhas. Eu tenho aqui uma xícara medidora e eu vou passar o fundo dela na farinha de arroz.
E vou amassar essa bolinha. Amasse até que ela fique com mais ou menos um dedo de espessura. Vou acertar aqui um pouco com a mão. E eu estou usando aqui a xícara medidora, mas você pode usar um copo, uma tigela, o que você tiver em casa. E agora com um bico de confeitar eu vou tirar o centro. E essa massinha que eu tirei do bico eu vou juntar e formar mais 2 donuts. E vejam só como ele fica perfeito. E vou deixar aqui numa forma que está polvilhada com farinha de arroz. Eu já fiz aqui os 12 donuts. Eu vou cobrir a forma com pano de prato e vou deixar num local protegido da corrente de ar. Eu vou deixar descansando por 1 hora ou até que a massa cresça um pouco. Assim que ela tiver crescida, eu volto aqui para eu fritar e depois eu vou preparar também um glacê de cobertura que vai deixar esse donut perfeito. E já se passou 1 hora, a massa dos donuts já cresceu. E vejam como eles estão bonitos, agora eu já vou fritar. Eu vou colocar esses donuts numa panela com óleo não muito quente. Eles precisam fritar devagar, eles não podem fritar muito rápido para que eles cozinhem por dentro e a massa não fique crua. Agora eu vou deixar uns 2 minutos de um lado, depois eu vou virar. Já se passaram 2 minutos, agora eu vou virar. Eu vou deixar fritar mais 2 minutos desse lado. E é importante que você frite esses donuts sempre em fogo médio. O óleo não pode esquentar demais porque ele precisa fritar devagar. Assim a massa vai ficar bem macia, bem fofinha e bem cozida por dentro. Eu vou virar novamente para que ele doure mais um pouco do outro lado. Vá virando até que ele fique bem dourado. E quando o donut chegar nessa cor aqui, ele já está bem frito. Agora eu vou colocar ele no escorredor de macarrão com papel toalha para que ele escorra a gordura. E vou fritando o restante. Assim que você tirar ele do óleo quente, ele vai estar com a casquinha um pouco mais sequinha. Mas assim que ele for esfriando, ela vai ficar bem macia e bem fofinha. Eu já estou com todos os donuts fritos, eles já esfriaram um pouco. Agora eu vou preparar o glacê de cobertura. Eu vou preparar aquele glacê que é feito com açúcar de confeiteiro e água e vou colocar alguns confeitos coloridos. Se você quiser, você também pode derreter chocolate e fazer a cobertura com chocolate. E vejam como esses donuts ficam bonitos, nem parece que é feito sem farinha de trigo e como eu falei para vocês, ele fica bem fofinho. E para o glacê eu tenho aqui 2 xícaras de açúcar de confeiteiro, são 240 gramas, e eu vou acrescentar um pouco de água. Coloque sempre aos poucos. E eu vou misturando. O creme não pode ficar muito líquido, por isso que você precisa colocar a água aos poucos. Assim que você acrescenta água, ele já diminui bastante de volume. Vou colocar mais um pouquinho. E vou misturando bem até que fique bem cremoso. Ainda está muito firme, eu vou colocar mais um pouquinho de água. E vou misturando bem. E agora que chegou nesse ponto aqui, um creme bem consistente, eu vou levar para o micro-ondas por 15 segundos. Já aqueci no micro-ondas por 15 segundos, ele fica já bem mais líquido, mas ele vai secar mais rápido. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou passar os donuts nesse glacê. Então é só pegar o donuts e você molha ele aqui até a metade. Deixa escorrer um pouco. Eu vou colocar aqui num prato e vou colocar um pouco de confeitos coloridos. E vou deixar aqui numa grade para secar. E olha só esses donuts, ficaram perfeitos, lindos, bem fofinho. Olha essa massa, super fofinha, não parece que foi feita sem farinha de trigo. E eu espero muito que vocês tenham gostado da receita que eu preparei para vocês hoje, desses donuts sem glúten, perfeitos para você preparar na sua casa e deixar um comentário aqui no meu vídeo falando que você adorou a receita. Lembrando também que eu tenho receitas novas todas as segundas, quartas e sextas, sempre às 4 horas da tarde. Então aproveite e já se inscreva aqui no meu canal, ative o sininho de notificações para não perder nenhuma receita, deixe um joinha nesse meu vídeo. A todo mundo que me acompanhou até aqui, muito obrigado, Deus abençoe vocês, um grande abraço e até mais!